Olá, meus amados irmãos bolsonarianos, aquele abraço. Bom, esse vídeo não é para vocês, mas sim para você que se diz cristão e que vive aí gritando Lula livre, apoiando o Satanás de 9 dedos, que já votou, simpatizou, se militou, ou faz isso até hoje e se diz cristão. Alguns se dizem até crentes e outros que se dizem até pastores. Esse vídeo é para você e eu vou explicar o porquê que você está errado, tá bom? Depois da vinhetinha dos nossos comerciais eu volto para trazer então essa mensagem. Enquanto isso, se você puder, curta aí o nosso vídeo. Se puder também, compartilhe e se inscreva lá no nosso canal. Dá aquele joinha, se inscreva também nas nossas páginas, tá bom? Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto. Sim, nós lutamos pela vida, no combate à miséria e à fome, com doações de roupas, alimentos, remédios, aparelhos para surdez, óculos, na construção de hospitais, escolas, creches e abrigos. Combatemos também a pedofilia, o aborto e as drogas, através de programas sociais e de conscientização, como palestras, vídeos e propaganda, ou apoiando outras entidades que também lutam pela vida.
Nós precisamos muito da sua ajuda. Sem ela, é impossível continuarmos. Venha lutar pela vida conosco. Felice a nós. Curta a nossa página ou faça sua doação. Acesse ministériotribodecristo.org e saiba como. Você conhece a fábula do escorpião e do sapo? Bom, é fábula porque animal não fala, né? Se está falando é porque é uma fábula. Diz essa fábula o seguinte, que certa vez um escorpião se deparando com uma enchente, precisava atravessar um córrego e não tinha como, porque o escorpião não sabe nadar. Mas logo ali em frente ele encontrou um sapo e começou então a convencer o sapo a levá-lo do outro lado do córrego. E aquele sapo tentando se esquivar e tudo, mas de tal forma que o escorpião foi muito convincente. E então o sapo começou a travessia com esse escorpião nas costas. Quando chegou no meio do córrego, o escorpião ferrou o sapo. E o sapo, com muita dor, indignado, pergunta para o escorpião: mas escorpião, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. E o escorpião simplesmente respondeu para ele: me desculpa, senhor sapo, mas é que isso faz parte da minha natureza. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a natureza do PT e de todos os partidos socialistas, PDT, PCdoB, aliás, o PCdoB fala que é comunista e os socialistas não gostam de ser chamados de comunista. Mas eu vou provar para você que é a mesma coisa. Mas eles não gostam. É mais uma mentira que o socialista tenta te enganar. Que é uma prova de que comunismo e socialismo é a mesma coisa? Bem, quem que é o pai do socialismo? Karl Marx e Friedrich Engels. São os dois que, em 1848, lançaram o Manifesto Comunista, marco do início do socialismo marxiano, né? Marxista, como eles gostam de dizer aqui no Brasil, que é a linha que eles dizem seguir aqui no Brasil. Também, segundo Karl Marx, comunismo, ou melhor, o socialismo é a estrada que pavimenta para chegar no comunismo. Ou seja, segundo próprias palavras de Karl Marx, comunismo é onde todo socialismo deve chegar. Se uma estrada que vai para um determinado lugar apenas não faz parte desse lugar, então é evidente que comunismo e socialismo é a mesma coisa. Eu digo que o comunismo é o socialismo pleno, tá bom? Voltando a essa rápida explicação, eu quero falar para você sobre a natureza do socialismo, do comunismo, de todos os ismos que você possa imaginar dentro dessa linha de esquerda. Qual que é a natureza do PT? É de matar, de roubar, de destruir, de morte. Essa é a natureza do PT. Através da mentira, da enganação, através da destruição dos valores, isso está, se você não acredita em mim, isso está explícito em todos os estudos, em todas as obras dos grandes pensadores socialistas. A começar pelo livro de 32 de Karl Marx, a Revolução Alemã. Depois, passando em 48, como eu disse, pelo Manifesto Comunista. E depois, um pouco mais tarde, ele lança o livro Capital. Mas entre isso, ele tem várias outras obras de menor importância que nem sempre são mencionadas. Se você quiser saber o que é socialismo, o que é comunismo, leia essas obras. Tem ainda a obra de Antonio Gramsci, um italiano, pensador italiano, sociólogo, que também contribuiu muito para a disseminação do socialismo no mundo. Tem ainda as obras de Benito Mussolini, se você quiser se aprofundar muito. Aliás, as obras não, a obra, né, de Benito Mussolini, o livro verde, Intimidar para Conquistar. Olha só que título maravilhoso, lindo, né? E ainda tem o livro do nosso maravilhoso mártir do socialismo, mas que eles não querem que você saiba disso, que é Adolf Hitler, que escreveu o livro Mein Kampf, ou Minha Luta, que diz como é que tem que se usar a mídia
para poder enganar o povo e colocar o povo dentro de um cercadinho. Entendeu? Como dominar o povo através da mídia. É assim que essa é a tônica do livro de Adolf Hitler. Certo? Para você entender o que é, né, o que é que dizem, qual que é a cartilha do socialismo que é seguido aqui no Brasil. O socialismo marxista. Tá bom? Essas coisas aí eles desconversam e não querem que você saiba de maneira nenhuma. Certo? Se você quiser saber mais ainda do que é a natureza satânica do Partido das Trevas e seus puxadinhos, basta você saber o que eles fizeram aqui também no Brasil. Pega aí o livro, né, uma escrita maravilhosa, muito bem reverenciada e reverendada, vamos dizer assim, que é o Manual do Guerrilheiro Urbano, de Marighella. Tem ainda, se você quiser saber um pouquinho mais de história, o que fizeram aqui no Brasil, a guerrilha do Araguaia. Também o capitão Carlos Lamarca, que fez o que ele fez aqui, os atos terroristas deles. Mas os atos terroristas da nossa ex-presidenta, né, a Dilma Rousseff e os seus do grupo que ela participava. Também tem ainda a história do Zé Genuíno, que retaliou um rapaz até a morte na frente dos seus pais, né, do pai do rapaz, não dele. Temos aí inúmeras ações de guerrilha que eles achavam, se enganavam e enganavam a todos, dizendo que eram ações legítimas, quando eles estavam assaltando o banco e matando pessoas. Eles explodiram um rapaz num quartel, um rapaz de 18 anos, um soldado que estava ali tirando seu tempo, em vários pedaços, em um carro-bomba, lá no Rio de Janeiro. Tudo isso foi o que foi feito à esquerda aqui no Brasil. E o que eles continuam fazendo? Continuam mentindo e enganando o povo. Eu fiz uma pesquisa, se não me engano, o ano passado, tentando encontrar um único projeto de todos os parlamentares de esquerda que favorecesse, que fizesse algo de bom para o trabalhador. E não consegui encontrar um único projeto que fosse bom para o trabalhador. E se dizem defensores dos trabalhadores. A verdade é que a esquerda ela quer dominar pelo poder. Ela quer destruir tudo. Por quê? Porque essa é a natureza do PT. Essa é a natureza dos socialistas, dos partidos de esquerda. Mas o que mais me choca, o que mais me dói em todo isso, é porque eu com 15 anos de idade já sabia o que era o PT. Com 15 anos de idade já sabia o que era comunista. E como é que pessoas hoje já eradas, pessoas estudadas, pessoas que têm muito mais condição de ter informação do que eu, muito mais estudadas do que eu, não conseguem perceber essa natureza do PT? Quando foi, eu sempre falo isso, quando é que foi que eles acharam que pé de manga dava abacate? Quando foi que eles pensaram que um partido que tem ideais comunistas, e aí para saber que ideais são esses, basta você ler a cartilha deles, de todas essas obras que eu já listei até agora, desde Karl Marx e Friedrich Engels até Adolf Hitler. Existem outros ainda pensadores que também escreveram obras magníficas para você saber o que é que eles querem que aconteça no socialismo. Como é que essas pessoas aí, um dia que seja no passado, se aliaram ao PT? Como é o caso, por exemplo, eu não sei se é reverendo, se é apóstolo, se é Messias, mas eu estou falando do Caio Fábio de Araújo Filho. Tem vídeos dele dizendo, inclusive acabei de assistir uns 2 ou 3 dele falando da amizade que ele tinha com o Lula, a ponto de trazer 35 milhões doados por Muammar Gaddafi. Isso, segundo ele, em 98, pedido pelo Lula. Estou me referindo também ao ex-senador da República, Magno Malta, que subiu nos palanques da Dilma, e se não me engano do Lula também, para pedir voto para ela. Como é que essas pessoas se enganaram, mesmo que seja durante algum tempo? Estou falando de pastores, meus irmãos, que são petistas.
Eu não estou nem me referindo aos milhares e milhares de pessoas que se dizem crentes porque não o são, porque para ser evangélico ele não pode apoiar, ele não pode seguir a palavra de Deus, nós não podemos fazer aliança com o inimigo, e nesse caso o inimigo é o inimigo das trevas, é o partido das trevas, o PT. Por que eu digo isso? Se você não quer acreditar em tudo isso que eu já falei, e não deseja ler as obras que eu disse, basta você prestar atenção no que eles estão dizendo e fazendo no momento. Você vai ver vídeo do Lula mentindo, dizendo que mentia quando dizia os números do mapa da fome aqui no Brasil. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Um cara que vive de mentira não pode ser de Deus, ou pastor. Não tem como. Um cara que vê dois homens se beijando na boca na sua frente e aplaudir não pode ser de Deus. Um cara que apoia o homossexualismo de criança através dele e de todos os seus companheiros, como foi o caso do Fernando Haddad, que ele lançou como candidato a presidente, que fez o tal do kit gay e ele nega veementemente porque ele era apenas e tão somente o ministro da Educação e que não tinha sido ele. Ué, mas se ele era o chefe, como é que não foi ele que lançou o kit gay? Um cara que fala abertamente que não concorda que um jovem de 16 anos, que apenas roubou um celular, seja, como ele disse mesmo, seja violentado pela polícia. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. E a violência que esse jovem praticou no ato do assalto, o sapo barbudo, ou carniça, filha de uma égua. E a pessoa que que essas criancinhas, esses desassistidos, como diz a Maria do Rosário, essas vítimas da sociedade, como vocês dizem, matou sem a reação nenhuma da vítima. E a vítima não serve nada para vocês, não vale nada para vocês. Mas por quê? Por que eles querem, como diz o Haddad, desencarcerar pessoas com baixo, como diz, com crimes pequenos? Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Porque eles são a favor do bandido, porque eles também são bandidos. E porque isso faz parte da natureza deles. Eles não têm como, é impossível. Segundo a palavra de Deus, o mal por si só se destrói. Quando ele disse que todo reino que se divide se destrói. E o mal não consegue fazer o bem. Tem algumas pessoas que dizem que gostam do Lula porque o Lula foi um bom presidente. Um bom presidente para quem? Ele foi bom presidente para o Ahmadinejad, para o ISIS, para o Gaddafi, foi bom para Cuba, para o Maduro. Aliás, para o Maduro eu acho que não chegou o tempo dele, mas o antecessor dele, o Chávez. Foi bom para Cristina Kirchner, para o Panamá, para algumas ditaduras lá na África como Angola. Para isso ele foi bom. Mas, e o São Francisco que eu disse que ia levar água para o seu povo, que foram gastos mais de 8 bilhões, e não foi até a metade. E as obras de metrô, de infraestrutura, que eram previstas para serem entregues antes da Copa de 2014, que até hoje não ficaram prontas. E os quase 10 trilhões de reais, que é o que eles estipulam, que até hoje, é claro, que foram desviados do BNDES, da Petrobras, que foi quebrada. Ele foi bom para quem? Porque abriu a burra, né? Escancarou a porta do crédito para que o brasileiro se endividasse ainda mais? Nem o FIES
E muito menos o Minha Casa Minha Vida foi ele que fez, já existia antes dele, antes de Fernando Henrique. Foram coisas do governo militar. Que ele simplesmente mudou o nome e disse que era dele. Ou seja, mente você, trouxa, acredita. Eu não posso acreditar que você, por causa de uma bolsa miséria, passa fome, possa trocar a sua dignidade, a sua consciência. Lula foi bom, o governo dele e os que vieram após ele, foram bons para bandido, por exemplo. Foi ele que instituiu, sim, isso é obra dele. É uma dos avanços sociais do Lula. Tirar o dinheiro de você que trabalha e pagar para bandido que está preso. R$ 1.330, salvo engano. Esse é o salário para quem está preso. Há vídeos aí na internet que o cara ficou 1 ano, saiu de lá, pegou 30 e tantos mil reais e comprou um carro para trabalhar com Uber. Um bandido. Olha, meu irmão, você me perdoa esse puxão de orelha, mas não tem como a luz andar com trevas. Aonde chega a luz, as trevas têm que dissipar, têm que sair. Ou você é de Deus ou você é do capeta. E nesse caso aí você está servindo Satanás. Porque o braço político do inferno chama-se socialismo. E o PT é socialista. O PDT é socialista. Solidariedade é socialista. Rede é socialista. E tantos outros que ainda tem comunista, PCdoB, PCB. Temos aí outros partidos que estão disfarçados, que eu descobri depois de grande tempo, participei inclusive de um deles, que é o PSDB. Assim que eu descobri que ele também era de esquerda, ou se transformou de esquerda depois de alguns anos, eu saí dele. Ou seja, eu estou fazendo esse vídeo para que você crie vergonha na cara e pare de apoiar bandido. Aí você vem com essa conversinha de que, mas eu apoio o PT aqui na minha cidade, é regional, não tem nada a ver com um plano a nível nacional. Você está muito enganado, isso chama-se militância, chama-se bases. É o apoio que você dá aqui em nome do PT que vai dar força para nível estadual e federal. Você não tem como, você está ligado a um projeto maligno. Se você é evangélico e apoia o PT, está afiliado ao PT, saia disso, estou te aconselhando. Deus está me usando nesse momento para que você não seja mais enganado. Se você não acredita em mim, amém, vá estudar a história, vá prestar atenção nos vídeos e no que eles dizem e no que eles fazem. É isso que importa. O que importa é que você não continue na escravidão da ignorância e ajudando Satanás a fazer os seus projetos aqui na Terra, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.